Masturbação é pecado? Bom, eu quero tomar por base um texto bíblico que está em Mateus capítulo 5, versículo de número 28. É quando Jesus diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher e a cobiçá-la, já cometeu adultério. Esta é a versão João Ferreira de Almeida. A versão King James atualizada diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que ter pensamentos impuros com uma mulher já cometeu adultério com ela. Pensamentos impuros, ou seja, se pensar em ter relação sexual com uma mulher que não é sua, com a parceira que é de outra pessoa, do próximo, do companheiro. Há um provérbio chinês que diz assim: Eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que o pássaro crie ninho sobre o meu cabelo. Ou seja, eu não posso impedir que um pensamento venha à minha mente. Agora eu posso impedir que esse pensamento flua, vá para uma linha mais impura. Não tem como você se masturbar pensando em uma cachoeira. Isso é impossível. Se você se masturba, você pensa em alguém, vê uma foto ou assiste um vídeo. Só que a grande questão aqui, que as pessoas tomam esse texto como base para dizer assim: você não consegue se masturbar sem pensar em ninguém. Então, se você pensa, você já está cometendo adultério. A questão é que eu só cometo adultério se eu for casado. Não existe adultério eu só. Eu olhei para a mulher, pensei, às vezes a mulher ou o homem está com a roupa mais decotada, chamando a atenção, passa por você e logo a sua mente vem um pensamento de alguma coisa perversa, de alguma impureza com ter relação sexual com outra pessoa. Isso é super natural porque somos humanos e quem já fez relação sexual principalmente. Eu não consigo olhar para uma pessoa que seja atraente, que seja diferente de mim sexualmente falando, olhar para uma mulher, eu sendo homem, e não pensar em ter relação sexual com ela, se ela tiver com a roupa decotada, chamando a atenção, ou se fazer o meu tipo. Como as mulheres também não conseguem ver um homem que faz o seu tipo, sexualmente falando, e não ficar atraído por ele. Óbvio que existem homens e mulheres que não chamam a sua atenção. Estou falando em especial para aquelas pessoas que chamam a sua atenção. Você olhou, pensou, cometeu adultério? É polêmico a minha resposta porque assim, é uma opinião minha. É o que eu acredito que o texto está querendo dizer. Cada um vai ter uma interpretação. A minha interpretação é o seguinte, baseado na seguinte questão, sobre o adultério. O que é adultério? Adultério é se eu tiver com o meu parceiro, com a minha esposa, e eu olhar para outra pessoa, ou seja, eu tenho uma mulher em casa, mas estou olhando para outra pessoa e pensando coisas com ela. Então já estou cometendo adultério. Mesmo sem fazer o ato, sim, só no pensamento. É Jesus que está dizendo. Então, se eu estou me masturbando sem pensar em alguém, é impossível. Agora, se eu estou me masturbando pensando em alguém, eu estou cometendo um pecado. E se eu for casado, tiver uma parceira, é mais pior, porque eu tenho alguém para pensar, eu tenho alguém para se relacionar. Eu não acredito que Jesus iria direcionar essa palavra para os solteiros. A masturbação muitas das vezes é uma forma de você se aliviar. Você não é casado, você não é casada, não existe esse, não existe essa que nunca se masturbou. Eu tenho amigos que não fazem, não é porque acham pecado, é porque não gostam. Mas tem relação sexual com outras pessoas, tem uma vida sexual ativa. Então automaticamente eles têm um meio de se aliviar. E aqueles que não fazem relação sexual, como se aliviar? Eu não vou entrar aqui na questão de que está cometendo pecado, fazendo sexo antes do casamento. Aí já é outra questão, é para outro tema, é para outro vídeo. Estamos falando em especial sobre masturbação. Masturbação é pecado? É. Desde que eu pense em alguém. Se eu não pensar em ninguém, não é pecado, coisa que é impossível. Mas para concluir o meu pensamento,
Eu defino essa questão mais ou menos o seguinte: se se masturbar e pensar em alguém é pecado, como de fato é, e eu estou pecando, é um pecado que tem menos consequência do que outros tipos de pecados, como por exemplo, eu deixo de me masturbar, porque é pecado, e agora passo a ter relação sexual com outra pessoa antes do casamento. Aí eu não estou pecando só. Entendeu a questão? Se masturbar eu peco sozinho. Tendo relação sexual, eu peco com outra pessoa. Então, é mais leve a pena, as consequências é menor você pecar só do que pecar acompanhado, porque você leva alguém ao pecado. Vocês estão me entendendo? Então, vamos supor a seguinte questão e mais profundo ainda. Eu tendo sexo com alguém, eu posso pegar uma doença sexualmente transmitível, dependendo da pessoa. Segundo, posso engravidar esta pessoa, que já é outro problema muito grave, aí eu acabo com a juventude, com o futuro desta pessoa. Não que um filho venha prejudicar, mas falando para uma jovem de 17, 18, 19 anos que está estudando, que não entende muito sobre a vida, tem um filho com essa idade. Vai parar aí alguns anos para dar atenção para o filho, então atrapalha os estudos, atrapalha o trabalho, enfim. O terceiro ponto é o sentimento. Eu tenho sexo com a pessoa simplesmente por me aliviar, por ter. Depois eu não caso com essa pessoa, depois eu não fico com ela pro resto da vida. Então eu mexo com o sentimento da pessoa, tiro a virgindade da pessoa, brinco com a pessoa como se ela fosse um copo descartável. E isso serve para o homem e para a mulher. Tem mulheres que usam homens para se aliviar. Passa um período, depois que ela não quer casar, só quer sexo, se aliviar e se aliviar. Então, eu levo alguém a pecar. Segundo, eu posso pegar uma doença sexualmente transmitível. Terceiro, eu posso engravidar essa pessoa. E quarto, eu estou brincando com o sentimento dessa pessoa. Então, é melhor você se masturbar e pecar só do que você pecar acompanhado ou ter consequências maiores, tá bom? Deus abençoe você, um forte abraço, não esquece de se inscrever no canal, já estamos chegando aí a quase 30 mil inscritos e eu agradeço a vocês de todo o meu coração. Um beijo, Deus abençoe.